Saudações, querido aluno, querida aluna do Andrew Jumper. Muito bem-vindo, muito bem-vinda à última semana do nosso curso de Introdução à Educação Cristã, da especialização em Educação Cristã do nosso Centro de Pós-Graduação. Nessa última semana, nós vamos tratar da educação cristã escolar, a educação cristã escolar. E ao longo de nossa aula nós vamos falar a respeito da necessidade e dos desafios da educação cristã escolar. Vamos também mostrar a intersecção entre educação cristã e cosmovisão, principalmente no que diz respeito ao papel da escola como um agente de educação cristã. E também vamos fazer algumas pontuações a respeito do conteúdo que seria relevante para a educação cristã no contexto da escola. Sem perder tempo, vamos avançar em nossa agenda para trazer para vocês a seguinte pergunta: qual a importância da educação escolar cristã? Essa pergunta ela faz sentido, primeiro porque nós temos outros agentes sociais que oferecem educação escolar. Nós temos a escola pública, que no contexto do nosso país é gratuita. Nós temos escolas particulares que não são cristãs. Por que nós temos que ter essa preocupação de termos escolas cristãs? Por que isso é relevante? É interessante observarmos que a tradição protestante, particularmente a tradição reformada, ela tem uma longa história de prestar serviços na área da educação e da cultura. E isso é fruto do fato de que nós vemos a fé como uma realidade que é integrada à nossa vida. Nós vamos falar muito a respeito de cosmovisão nessa nossa aula, e uma cosmovisão distinta e coerentemente cristã, ela entende que uma escola que ensina o conteúdo especializado, que ensina as artes liberais, que ensina o conteúdo enciclopédico a partir de uma perspectiva cristã, ela pode fazer uma grande diferença e pode impactar toda uma geração. Portanto, nós vamos discutir a respeito da necessidade, da importância de uma escola cristã. E é importante que nós notemos também que na nossa sociedade ocidental, a cristandade causou um impacto na educação que não pode ser subestimado nem pode ser ignorado, por mais secularizada e por mais ateísta, mais ateia que seja a nossa cultura. O próprio conceito de universidade é uma criação cristã. Surge a partir da tradição intelectual que remonta lá ao monasticismo, ao medievo. As primeiras universidades elas surgem ao lado das catedrais e aliadas à erudição cristã. Quando nós olhamos para a realidade da história dos Estados Unidos, nós vemos que instituições de ensino extremamente tradicionais, como Yale, Harvard, Princeton, surgem a partir do esforço dos puritanos missionários e dos puritanos peregrinos, no sentido de oferecer uma educação de excelência. E isso não é diferente também na história do Brasil. Quando os missionários começam a chegar em nosso país levando a fé protestante, a fé reformada, nós vemos que há um esforço da parte deles também de estabelecer escolas. E nesse sentido, a instituição que é parceira do nosso Andrew Jumper, a Universidade Mackenzie, ela é fundada justamente pelo casal Chamberlain. Mary Ann e George Chamberlain vão fundar primeiro a escola americana, que vai acabar se tornando Mackenzie College, e depois Colégio Mackenzie, Universidade Mackenzie, e isso por conta do esforço dos missionários. E eles não apenas fundaram Mackenzie, mas fundaram colégios importantes no Recife, em várias cidades de Minas Gerais. Há uma tradição por parte da Igreja Reformada, da Igreja Protestante, no sentido de oferecer educação escolar
para os filhos dos crentes e também para toda a sociedade que queira buscar aprendizado e queira se instruir em nossas escolas. Mas por quê? Por que para os protestantes, para a fé cristã, a educação escolar é algo tão importante e tão necessário? Nós temos aprendido, né, que a família é a primeira e mais natural agente de provisão de educação cristã para o povo de Deus, para os filhos da aliança. A igreja é essencial, porque nela até mesmo os pais que vão educar seus filhos recebem edificação e instrução, mas os conteúdos especializados, o conteúdo de conhecimento enciclopédico, ele pode também ser oferecido por um agente aliado à família e aliado à igreja, no sentido de transmitir todo o conhecimento a partir de um prisma que encontre o seu fundamento e a sua estrutura na revelação de Deus, a partir de uma visão de mundo coerente com aquela que nos é ensinada por Deus em sua palavra. Isso é um grande desafio, mas é um desafio que é digno de ser encarado. E nós encontramos na nossa legislação amparo para estabelecer escolas cristãs, né? A legislação brasileira tem uma previsão de que escolas confessionais podem existir e definem essas escolas como as que são instituídas por grupo de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologias específicas. Portanto, existe legitimidade, existe legalidade para que as igrejas, para que pessoas cristãs se lancem à tarefa de estabelecer escolas que ensinem a partir de uma perspectiva cristã. Agora, a pergunta que se coloca para nós é: o que o que torna uma escola distintamente cristã? Qual é a diferença entre uma escola cristã e instituições de ensino não cristãs? As pessoas poderiam simplesmente dizer: bom, uma escola cristã é aquela que é administrada, que é gerida por uma pessoa crente ou por uma igreja. Ou alguém poderia dizer que o que torna uma escola distintamente cristã é o elemento de devoção. A escola cristã ela coloca na sua rotina diária a prática de exercício devocional, tem as chapels, as capelas e os cultos, né? Então essa questão da devoção seria o elemento distintivo de uma escola cristã. Mas a pessoa poderia também falar que a escola cristã ensina a Bíblia além das disciplinas regulares, prisma para uma ética cristã. Tudo isso são coisas boas, tudo isso são coisas importantes, mas o que torna uma escola distintamente cristã é algo ainda mais essencial do ponto de vista da missão institucional de uma escola. Uma escola cristã é aquela que, para além da sua administração e vida devocional, pensa sua tarefa primária à luz de uma visão cristã da realidade. Seu grande desafio é fazer com que a sua pedagogia e o seu currículo sejam permeados pelo cristianismo. Isso não é algo fácil de se fazer. E nós vamos pensar um pouquinho a respeito do tamanho e da profundidade desse desafio, né? E como ele pode ser encarado, né? É um duplo desafio, por quê? Porque, em primeiro lugar, quando nós pensamos em pedagogia, quando nós pensamos nas questões das práticas de ensino, de como ensinar, nós vamos nos deparar com a realidade de que a maioria das propostas que se apresentam para nós, ou todas que geralmente são conhecidas no terreno da educação, são propostas que brotam de terrenos seculares. E elas têm bons insights, sem dúvida nenhuma. Porém, é importante que nós consideremos o fato de que, brotando em terreno secular, influenciadas pelo materialismo, influenciadas pelo historicismo, e principalmente sempre no sentido de excluir Deus da equação, elas não vão
ensinar de uma forma que seja coerente com aquilo que nós encontramos determinado por Deus como princípios que devem gerir a nossa prática pedagógica, e que Deus nos apresenta na sua revelação, né? Então, é um grande desafio estabelecer uma escola genuinamente cristã, porque nós precisamos de respostas cristãs às grandes perguntas de um modelo pedagógico. Quem deve ensinar? Quem deve aprender? Qual o conteúdo a ser ensinado? Como nós devemos ensinar? Então, são questões que se colocam e que nós não podemos negligenciar o fato de que a Escritura tem algo a dizer sobre tudo isso. Sobre a natureza de quem aprende, sobre o papel de quem ensina, sobre o conteúdo a ser ensinado, sobre o modo de se ensinar. Então, uma escola que se apresenta como cristã tem que tentar filtrar a sua pedagogia à luz de preceitos estabelecidos pela palavra de Deus, mas também o currículo, o conteúdo a ser transmitido, ele nasce em terreno secular. E isso demanda de uma escola genuinamente cristã um baita desafio. O desafio de rever criticamente, à luz de uma perspectiva bíblica, tudo que é ensinado aos seus alunos. Tudo isso faz o desafio de se ter uma escola cristã um grande desafio. O nosso querido doutor Solano Portela, que tem refletido muito a respeito dessa questão, ele afirma que a educação escolar cristã verdadeira, dentro dessa definição, não é aquela que simplesmente insere a Bíblia no currículo, por melhor que seja isso, mas sim a que reestuda todas as disciplinas, apresentando-as biblicamente como procedendo do Deus soberano. Se Deus, de fato, é o autor de todo conhecimento, se em Cristo Jesus estão ocultas todas as ciências e toda a sabedoria e todo o conhecimento, nós temos que passar pelo crivo dele aquilo que é comunicado numa escola cristã. A gente não pode simplesmente repetir um conteúdo eivado de secularismo, de materialismo, de ideologias que são contrárias às Escrituras. Tendo a Escritura como a nossa grande lente e referência, é necessário que isso seja filtrado e nós possamos extrair, sim, os momentos de verdade que nós encontramos nas ciências e valorizá-los, mas, acima de tudo, filtrar aquilo que é mal, aquilo que é feio e aquilo que é errado, aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira, para que os nossos alunos, aqueles que aprendem em nossas escolas, conheçam a verdade, orientada e iluminada pela palavra de Deus. É simples de dizer e muito difícil de colocar em prática. Agora, como que a pedagogia e uma ciência cristãs podem ser construídas para compor o currículo e a filosofia de ensino, o modelo de educação das nossas escolas? Em primeiro lugar, é necessário reconhecer, como o professor Felipe coloca no seu texto, que esse é um desafio coletivo e um desafio de longo prazo. É coletivo porque demanda que cristãos envolvidos em todas as áreas de ensino se envolvam nessa tarefa e contribuam com ela. Em segundo lugar, é um desafio de longo prazo porque isso demanda muito tempo. Nós temos que desconstruir toda uma prática pedagógica e todo um processo de construção curricular que é pautado no secularismo, pautado em ideias materialistas e contrárias à Escritura, e temos que construir tudo isso. Claro que talvez não do zero, porque existem contribuições das quais nós podemos nos apropriar, porém, há muita coisa a se fazer. Portanto, um trabalho realmente que tem que ser feito por várias gerações de cristãos, pensando em especial no nosso país. Além disso, isso demanda uma mudança de paradigma. Nós não fomos educados assim. Nós não fomos treinados a pensar academicamente, a pensar intelectualmente, a partir de uma perspectiva cristã de mundo. A nossa educação foi uma educação secular. O resgate da ideia de uma educação focada numa cosmovisão cristã é relativamente recente em nosso país. Portanto, é algo novo para a nossa geração.
né, para a geração atual. Então, nós precisamos reaprender o modo de pensar, como ensinar, o que ensinar a partir de referenciais cristãos, a partir de uma perspectiva cristã, e isso demanda um grande esforço da nossa parte. E existe uma falta de referencial teórico, não há muita gente escrevendo sobre isso, em especial a partir da nossa cultura, dentro do nosso dentro da nossa realidade brasileira, né? A gente precisa aprender com aqueles que fazem isso bem, como as pessoas que fazem isso aqui nos Estados Unidos, e mesmo aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora, gravando essa aula, há muita secularização nas escolas cristãs, né? Tem se tornado um desafio tornar as escolas cristãs verdadeiramente cristãs. Algumas universidades que nasceram a partir de premissas e pressupostos muito fincados na nossa fé se perderam completamente. Então você não encontra mais rastro nenhum de cristianismo em Princeton, em Yale, em Harvard. Aqui onde eu estudo, essa bela biblioteca aí que você vê ao fundo é um Christian College que preza e que procura se manter coerente a uma visão de mundo cristã. Todos os alunos, todos os professores e todo o staff são pessoas que são crentes professos. E existe um esforço deliberado de integrar a fé dentro do ensino, mas ainda assim há muita sucumbência para certas formas de pensar que são secularistas. É um grande desafio, né? E a gente precisa desse referencial teórico para construir, né, esse processo. E aí a gente pode pensar em alguns passos práticos nesse sentido, né? Primeiro, é necessário disseminar conhecimento bíblico. É impossível que nós nos lancemos a essa empreitada, a não ser que as pessoas realmente conheçam a Escritura Sagrada, inclusive as pessoas que vão militar nos campos que não são necessariamente teológicos, mas que vão pensar a matemática a partir de um ponto de vista cristão, o ensino de línguas a partir de um ponto de vista cristão, o ensino de artes a partir de um ponto de vista cristão. Essas pessoas têm que ter tem que ter um robusto conhecimento bíblico, né, para que elas possam, de fato, integrar o conhecimento que elas estão transmitindo com a fé cristã, né, para que esse processo de integração seja consistente e coerente. Em segundo lugar, nós precisamos ensinar as pessoas a pensar o mundo a partir da perspectiva cristã. Todo mundo tem uma cosmovisão. A cosmovisão são as crenças profundas que nós nutrimos em nosso coração, que nos orientam a compreender o mundo ao nosso redor, que explicam a realidade para nós, que nos trazem resposta a respeito de quem nós somos, qual é o nosso propósito na vida, de onde procedem as coisas que existem, qual é o nosso destino final, para onde nós iremos. Então, a cosmovisão é aquela realidade que nos traz respostas para as realidades que nos cercam, que nos dirige na forma de viver nesse mundo em que nós estamos. Todo mundo tem isso. Não é algo que é prerrogativa do filósofo e do teólogo. Porém, o fato é que a Escritura Sagrada ela fornece para nós elementos para que nós construamos uma visão de mundo que esteja sujeita a Deus como Senhor e que seja orientada pelos seus preceitos, tal como ele os revela em sua palavra. E mesmo nós que somos cristãos, muitas vezes não temos uma cosmovisão coerente com aquilo que Deus nos ensina. Portanto, nós precisamos, digamos assim, polir a nossa visão de mundo e adequá-la, corrigi-la, em especial porque somos seres caídos, o pecado nos afeta, ele deturpa a nossa compreensão da realidade. Então, o crente ele precisa ter a sua visão de mundo, digamos assim, corrigida pelas lentes das Escrituras, né? É como se nós fôssemos tornados míopes pelo pecado, e a Escritura nos dá uma lente corretiva que faz com que a gente enxergue o mundo do modo como ele realmente é, tal como criado por Deus, tal como ordenado pelo seu Senhor. Então, é necessário que esse processo aconteça, né, e a nossa visão de mundo seja corrigida. E aí, nós damos um segundo passo mais técnico e mais profissional, que é a elaboração de uma filosofia cristã,
A cosmovisão, ela não ela é pré-teórica, às vezes ela é até mesmo pré-consciente. Todo mundo tem sua cosmovisão. Agora, a articulação de uma cosmovisão de tal modo que ela ofereça respostas às perguntas últimas é a tarefa do filósofo cristão. E essa tarefa é fundamental, né? É a tarefa a qual o Dr. Felipe se dedica de maneira tão excelente, né? Ele que é um filósofo cristão. Essa tarefa consiste em dar respostas bem articuladas a essas questões últimas, questões relacionadas à metafísica, né? À realidade última das coisas, questões relacionadas à epistemologia, a questão de como saber, as questões relacionadas ao conhecimento, né? Como nós sabemos que aquilo que nós sabemos é genuíno, é real, né? Questões relacionadas à axiologia, às coisas que são belas, boas e justas, enfim, as questões relacionadas à estética. Então, a filosofia se ocupa dessas grandes questões. E ela é muito importante porque ela vai oferecer o substrato sobre o qual as outras disciplinas serão erguidas. Então, é preciso de muita gente se dedicando à tarefa da filosofia cristã para que a gente possa, então, desenvolver os outros passos aí para a construção de uma pedagogia verdadeiramente cristã e de conteúdos verdadeiramente cristãos. Isso demanda organização comunitária, né? A mobilização dos crentes para isso. É uma tarefa que demanda responsabilidade, a gente não pode se lançar isso de qualquer jeito, né? Por mais que, como diz o Dr. Felipe ali no seu texto, haja um impulso revolucionário no sentido de tentar fazer isso de uma forma completamente inovadora, né? Destruindo todas as coisas e reconstruindo do zero, não. Né? Existe uma herança de conhecimento que tem que ser respeitada, os passos têm que ser dados de maneira responsável. Portanto, não é algo que pode ser feito de maneira impulsiva, né? E demanda coragem, demanda uma mudança de paradigma, demanda, de fato, a construção de algo desafiador e algo que sempre enfrentará a resistência, né? De uma sociedade altamente secularizada, altamente comprometida com preceitos que são contrários às nossas convicções, uma sociedade que realmente vai se antagonizar a uma iniciativa como essa, né? Mas é algo que certamente vale a pena, é algo pelo qual nós devemos lutar. Isso vai, de fato, influenciar gerações, isso vai, sem dúvida nenhuma, ser algo que impactará as famílias, né? E nós seremos aquele alinhamento do Dream Team que o Dr. Felipe menciona, né? Uma família cristã comprometida em instruir seus filhos na verdade, uma igreja que edifique essa família, né? Que comunica a palavra de Deus de forma fiel, e uma escola, né? Que vai, assim, apresentar o conteúdo enciclopédio a partir dessa perspectiva genuinamente cristã. Então, é um alinhamento perfeito, né? Eu quero trazer aqui para vocês um insight de um autor chamado David Central, né? E ele vai falar a respeito dessa questão da filosofia da educação usando um famoso modelo de Franklin, né? As caixas de Franklin. E esse autor na área de educação, ele diz que todo tipo de pedagogia, de proposta de educação, ela surge a partir da cosmovisão. A cosmovisão traz o substrato necessário para que uma pedagogia seja construída. As crenças sobre Deus, sobre a realidade, sobre o homem, sobre o conhecimento. Bem, a partir desse repositório de vida, que é a visão de mundo, a pessoa vai extrair o seu propósito último, a sua missão, né? No nosso caso, como cristãos, né, partindo de uma cosmovisão cristã, qual é a nossa missão? Para nós, reformados, né, a Confissão de Fé de Westminster responde essa questão dizendo que o nosso propósito, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Essa é a nossa missão. Bom, a missão e a cosmovisão, elas orientam os objetivos educacionais, os resultados da aprendizagem. Então,
A primeira pergunta que um educador se lança a fazer quando ele se propõe a produzir uma proposta pedagógica, uma filosofia da educação é: que tipo de aluno a gente quer formar? Quais são as qualidades, as características do aluno que a nossa escola forma? Se queremos formar alunos que glorifiquem a Deus, como eles são? Eles são pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo. São aí resultados de educação que são muito nobres, né, para serem buscados por uma escola cristã. Mas a gente pode tentar elaborar melhor ainda. Né? São pessoas que sejam parecidas com Cristo no modo como elas vivem, né? No modo como elas se relacionam com Deus, no modo que elas se relacionam com outros. São pessoas que procuram demonstrar esse amor ao próximo, tendo um cuidado para com as pessoas mais vulneráveis, para com as pessoas mais pobres. Enfim, é necessário que nós delineemos de maneira muito clara quais são os alvos da nossa educação. Pessoas que vão cumprir o mandato cultural, elas vão desenvolver a sua vocação com excelência, visando glorificar a Deus. Nossa, que excelente alvo, que excelente objetivo educacional de uma escola cristã. Então, é necessário que a escola cristã pense sobre isso, reflita sobre isso e defina quais são seus objetivos, quais são os resultados esperados do processo de aprendizagem que as pessoas terão sob o seu cuidado. E, nesse sentido, o próximo passo seria pensar em princípios que ajudarão a alcançar esses objetivos. Né? A nossa cosmovisão alimenta também, né, as teorias sobre a prática. Como que nós vamos ensinar? Então, é claro que o choque elétrico pode ajudar alguém a memorizar um certo versículo bíblico, mas essa prática, esse princípio metodológico é coerente, é condizente com a fé cristã? Certamente não. Né? Então, quais são os princípios que vão orientar a nossa prática pedagógica? E daí, nós temos as nossas estratégias educacionais, o que os americanos chamam de currículo, que envolve não apenas o conteúdo, mas envolvem também a prática de ensino, né? a estratégia para se alcançar esses objetivos desejados. Né? Então, esse é o modelo de Frankland, né? que oferece algum caminho, né? Um fluxograma para a construção de uma filosofia de educação. E propostas que respondem essas caixas aí, existem muitas, né? As mais tradicionais, como o essencialismo e perennialismo, né? Perennialismo, né? Que vão valorizar os ensinos tradicionais, a herança intelectual, acadêmica do Ocidente e vão enfatizar que o que deve ser ensinado são aquelas coisas essenciais sem as quais o indivíduo não pode viver, ou aquelas questões perenes, né, que foram criadas pela humanidade, que são valorizadas, são tradicionais, não podem ser perdidas. Né? Então, você tem aí os elementos da educação clássica, né, o trivium, o quadrivium, os modelos mais clássicos e tradicionais de ensino. Há muitas coisas boas neles, há muitas coisas boas. Há também inconsistências? Sim, eles são altamente racionalistas. Né? Então, é necessário olhar para eles com senso crítico a partir de uma cosmovisão cristã. Mais recentemente, você tem o behaviorismo se apresentando como modelo pedagógico também. Né? A educação consiste em modelar comportamento. Tudo se resume àquilo que é observado por meio dos sentidos humanos. Né? Tudo se resume àquilo que é externo. Né? O ser humano, falar de alma, de mente, isso aí é tudo bobeira. Né? Tudo se restringe a comportamento observável, mensurável. Então, é uma proposta pedagógica que tem seus elementos interessantes, mas que no final das contas é altamente materialista, altamente imanente, nega qualquer realidade transcendente. Né? Outras propostas, né, que olham mais para dentro do ser humano, né, como o existencialismo, né, também são altamente secularizados, porque a ideia do existencialismo é o quê? A existência precede a essência. Então,
Você existe, mas você tem que descobrir qual que é o propósito da sua existência, né? O que nos lança num terreno completamente relativista. Ainda assim, há elementos de valor? Há elementos de valor, mas é uma proposta pedagógica também antagônica ao cristianismo, né, na sua essência. É o progressivismo de John Dewey, o pragmatismo americano, né? Nós temos que ensinar aquilo que é útil, aquilo que leva o ser humano à autonomia, né? Que leva o ser humano, que leva o indivíduo a uma vida feliz, a uma vida plena, né? E essa grande ênfase, né, no ensino como elemento pragmático, né? Houve grandes contribuições de Dewey para a educação, mas também uma proposta baseada num terreno secular, que vai entrar em rota de choque com vários aspectos de uma visão cristã de mundo. E por aí vai, né? Propostas pedagógicas se multiplicaram ao longo do tempo, né? Nós não temos tempo aqui para conversar sobre todas elas, seria muito interessante fazer isso, mas isso acaba sendo um objeto de um outro curso. Aqui a gente está no nível de introdução. Mas algumas questões para você pensar que são interessantes. Qual é a filosofia de educação da sua igreja, né? Será que a sua igreja tem uma filosofia de educação que é consistentemente cristã? Né? Você pensou nessas caixinhas aí, nesses boxes, de maneira bastante ponderada e refletida para construir uma filosofia de educação para a sua igreja que seja cristã, que não seja invadida por aspectos aí seculares? Qual é a filosofia de educação da sua escola, se você é um professor, ou da escola de seus filhos? Você já procurou investigar isso? É fundamental que você saiba isso. Qual é a sua filosofia de educação? Se você é um professor, se você é um educador, qual é a filosofia que pauta a sua prática? Então, questões muito importantes, queridos alunos e alunas, né, dessa aula a respeito da educação cristã escolar, né, mas nós temos ainda outras questões para ponderar, outras questões para pensar. Para não deixar esse vídeo muito longo, né, eu vou dividi-lo e vou continuar no próximo vídeo. Peço que você procure por ele ali na nossa plataforma Moodle. Nos vemos no próximo vídeo.